Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber como está funcionando o atendimento ao cidadão na Justiça do Trabalho durante a pandemia. Acordo de mais de 10 milhões de reais beneficia 586 trabalhadores de empresa de abastecimento de água em Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado Luiz Gustavo Nicoli fala sobre os reflexos da pandemia e da crise socioeconômica nas relações de trabalho no campo. Hora Extra está no ar. Acordo de mais de 10 milhões de reais beneficia 586 trabalhadores da Saneago, empresa de abastecimento de água de Goiás. O acordo foi homologado pelo juízo da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia. Veja mais detalhes na matéria. A reclamatória trabalhista foi ajuizada pelo Stilweg em 2015. Na ação, foi reconhecido o direito ao recebimento dos reflexos de diárias pagas em valor superior a 50% do salário base dos empregados. Além disso, foram deferidas diferenças de horas extras. O processo já estava na fase de execução e as partes fecharam um acordo no valor de R$10.198.000. A quantia vultosa chegou em boa hora, segundo o sindicato. Veio no momento em que nós percebemos que os trabalhadores, que sempre necessitam, logicamente, de seus créditos de natureza alimentar, mas no momento que, mais do que nunca, eles e suas famílias, em razão da pandemia, necessitavam desse valor. Então, foi sim uma vitória e serão contemplados 586 trabalhadores da Saneago. Eu acho também muito interessante destacar que o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia teve um papel muito importante no sentido das medidas tomadas durante a execução. Medidas muito efetivas, como determinação de um prazo para que a empresa viesse a pagar o valor incontroverso, ou seja, aquele valor em que não havia mais discussão. Então, essa atitude do juízo em ser incisivo, em conceder um prazo para esse pagamento do valor que não estava sendo discutido, com certeza contribuiu para que a empresa viesse a ter esse intuito de fazer o acordo no montante total. A Saneago destaca que a resolução do conflito por meio de acordo honra a conciliação e incentiva o fim de demandas de forma amigável. As parcelas já estão sendo pagas. Nós estamos adimplindo o valor integral do acordo de forma parcelada, né? Já estamos pagando as primeiras parcelas e elas serão quitadas integralmente no mês de março de 2021. Ficou definido que da primeira à sexta parcela a gente vai pagar os valores líquidos devidos a cada empregado. Na 7ª e 8ª vamos adimplir os valores de recolhimento de FGTS e INSS, sendo que contemplados nas primeiras parcelas estão aqueles empregados que têm menores valores a receber, porque se optou por incluir a ordem crescente das importâncias na distribuição das parcelas. O empregado ou empregador que deseja ingressar com uma ação trabalhista pode procurar diretamente a Justiça do Trabalho com os seus pedidos para fazer valer os seus direitos. Prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas CLT desde 1943, a possibilidade de acionar a Justiça do Trabalho por conta própria ainda é pouco conhecida por parte de trabalhadores e empregadores, o chamado jus postulandi. E sobre esse assunto nós conversamos agora com a repórter Janete Ferreira. Janete, como o TRT de Goiás está fazendo para garantir o acesso do cidadão a esse serviço, mesmo à distância, em razão do isolamento social? Utilizando a tecnologia e aplicativos, Fabiola. Só para vocês terem uma ideia, durante esta pandemia e o regime especial de funcionamento aqui do tribunal, uma trabalhadora no interior de Goiás foi demitida de uma empresa, não recebeu as verbas rescisórias e teve que acionar a Justiça do Trabalho. E o fez usando um aplicativo de mensagem. Ao final, conseguiu um acordo. O Mário Alfredo Xavier é o chefe da seção de atermação e vai explicar o que é este serviço. Mário, como que ele funciona? A atermação é o ato em que um servidor público
formaliza uma reclamação trabalhista verbal apresentada por um trabalhador ou por um empregador desassistido de advogado. Esse ato ele tem previsão legal na CLT, no artigo 791. E isso nós realizamos aqui no tribunal em tempos normais, de forma presencial. Agora, no tempo da pandemia, nós temos utilizado outros meios para poder manter a prestação desse serviço tão essencial ao trabalhador. Quais são esses outros meios? Atualmente nós temos disponíveis 2 meios para usufruto desse direito por parte de empregados e de empregadores. Uma das formas são os aplicativos de mensagem, que estão disponíveis para utilização desde aproximadamente dia 5 de maio, quando foi regulamentada essa nova forma de apresentação de reclamação verbal. A partir do dia 15 de agosto, também temos disponível na página do tribunal formulários para serem preenchidos pelos trabalhadores que serão enviados para a termação e, uma vez recepcionados, eles serão triados e o servidor da termação entra em contato com o trabalhador ou com o empregador em um prazo máximo de 24 horas. Agora, esse trabalho ele é feito também em parceria com advogados voluntários, não é isso? Também. Nós temos no tribunal um grupo de aproximadamente 40 advogados voluntários cadastrados que prestam serviço gratuitamente para as pessoas, para os trabalhadores e para os empregadores. Esses advogados, uma vez cadastrados no tribunal, junto à Secretaria-Geral Judiciária, eles passam a integrar o corpo de trabalho da seção de atermação. Quando é identificado numa triagem prévia que eu faço no atendimento dos trabalhadores a necessidade de se encaminhar esse pleito para um advogado voluntário, em virtude da complexidade da ação, é feito um contato com o advogado, ele estando disponível, nós fazemos essa conexão. Colocamos em contato o empregador que precisa e o advogado voluntário que está disponível para auxiliá-lo. Então, tanto o trabalhador quanto o empregador pode utilizar esse serviço? Sim, bastando para isso ligar na sessão de atermação ou comparecer em tempos normais aqui para que a gente possa avaliar a necessidade da utilização desse recurso, para que a gente possa utilizar esse corpo de advogados com mais parcimônia. Agora, esse serviço ele é de graça? Ele é gratuito. Uma vez identificada a necessidade e encaminhado ao advogado, o advogado, quando se cadastra, ele se compromete a não cobrar a título nenhuma verba do trabalhador, nenhum valor do trabalhador para que ele possa entrar com essa ação dele. E ele vai acompanhar essa ação até o seu término, até a conclusão dessa ação trabalhista. Durante essa pandemia, os interessados nesse serviço acessaram por meio de aplicativo, telefone e sites. Quantos atendimentos foram realizados? Olha, de 5 de maio até agora, nós atendemos aproximadamente 3.000 trabalhadores por meio telefônico. Desses 3.000 trabalhadores, aproximadamente 282 foram reduzidos a termo e geraram uma ação trabalhista. No site do tribunal, nós já temos preenchidos e contactados aproximadamente 36 formulários, 36 pessoas. E em quais horários esse serviço está disponível? Esse serviço está disponível na internet 24 horas por dia e nos telefones o atendimento é realizado das 8 até as 16 horas ininterruptamente, sem intervalo para o almoço. Ok, eu agradeço muito a sua entrevista, Mário Alfredo Xavier, que é o chefe da seção de atermação. E se você quiser saber mais sobre esse serviço, basta ligar no 62 3222 5000 ou 3222 5570. É com você, Fabiola. Muito obrigada, Janete e Mário Alfredo. É a Justiça do Trabalho garantindo que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos serviços prestados antes da pandemia.
E agora, no próximo bloco, o advogado Luiz Gustavo Nicoli vai falar sobre os reflexos da pandemia e da crise socioeconômica nas relações de trabalho no campo. Não saia daí, voltamos já! São os trabalhadores e trabalhadoras rurais do mundo todo que estão produzindo a comida que chega aos supermercados nas cidades durante a pandemia da Covid-19. Os impactos do isolamento social e a crise socioeconômica no setor rural são menores do que nas cidades? Para falar sobre direito do trabalho no setor rural, nosso convidado de hoje é o advogado Luiz Gustavo Nicoli. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Muito obrigado. Doutor Nicoli, as relações de trabalho no campo foram impactadas pela pandemia da Covid-19 e a consequente crise socioeconômica? Também foram impactadas, né? O mundo sofreu impacto com as diversas classes, trabalhadores, societária, cada um de um modo, mas sim, também foram impactadas. Mas é interessante a gente fazer uma análise do que é uma diferenciação agronegócio com agricultura familiar. Nós estamos falando de dois extremos e sem trazer uma relação ainda para o intermediário, para aquele médio produtor, né, que nós temos no nosso meio do Centro-Oeste muita gente. Mas o pequeno produtor, no último censo, aproximadamente 4 milhões de propriedades compõem de pequenos produtores, de familiar. Esses 4 milhões de propriedades, essas 4 milhões de propriedades, elas empregam 70% da mão de obra no campo. E falamos também do agronegócio, que emprega um percentual menor, mas produz muito para exportação e é o que segura a nossa balança comercial. Então, os impactos são diferentes. Nós temos uma relação de trabalho no agronegócio mais formal e podemos ter também uma relação de trabalho mais informal no familiar, né? No nosso meio aqui, em Goiânia, nós temos produtores de hortaliças, um exemplo, que são tipicamente familiar, o esposo, a esposa, os filhos, né, as pessoas envolvidas ali, e às vezes tem uma ou outra mão de obra contratada. E essas pessoas que abastecem as cidades, né? Com certeza, né? Abastece a cidade não só no doméstico, mas nos supermercados, nos restaurantes, nos diversos restaurantes. A gente pode observar ao longo do dia as entregas que são feitas nesses pontos de comércio. Então, abastece como um todo. E aí também tem aquele que entrega para os supermercados, que repassa isso para o consumidor final, que é o doméstico, né? E a pandemia chegou a afetar pouco ou muito esse agricultor familiar? Pelos números, afetou pouco. Talvez não é uma realidade, esses números não tragam uma realidade de fato. Esse produtor, esse familiar, ele chegou no dia 20 de março, ele estava lá com a sua produção na hora de ser colhida e não tinha para quem entregar. Ele jogou fora, ele não teve renda, então o impacto foi grande, certamente. Mas isso não é contabilizado pelos números do CAGED. Às vezes ele nem tem lá uma mão de obra e se tem, ela nem é registrada. Essa pessoa, ela passou aquela crise ali junto com o seu patrão, né? E tem também aquele empregador do agronegócio que ele levou esses trabalhadores para a suspensão de contrato, naqueles auxílios que foram dados pelo governo, e esse entra nos números do agronegócio, né? Nos números da agricultura como um todo. Esse agricultor familiar nem recebe, então, o auxílio? Grande parte não. Por quê? Ele não encaixa naquele perfil do cidadão que tem direito ao auxílio emergencial. Recentemente tem uma lei destinada a esse tipo de cidadão, mas mesmo assim não é fácil contemplá-los. A MP 927, que entrou em vigor em março e já perdeu a vigência, ela serviu para proteger as relações de trabalho no campo também ou não? Também, com toda certeza. Reforçando que essa MP 927 não tem mais validade no nosso meio jurídico. Ela já encerrou a sua validade em julho, mas as consequências jurídicas elas se tornam ainda presentes, com algumas discussões, inclusive, já no âmbito do Poder Judiciário. Então, aquelas regras lá
da MP 927 se aplicam, a meu ver, acredito, muito mais ao agronegócio, que mantém contratos de trabalho formais, com relação comercial muito mais intensa do que aquele pequeno produtor, do familiar, que às vezes é muito mais pela informalidade que nós presenciamos essa relação de trabalho. Certo. O Congresso editou recentemente uma nova lei para reduzir os impactos socioeconômicos da Covid na agricultura familiar. É a Lei 14.048. Esses produtores estão protegidos por essa lei? O que ela prevê? Estão, né, desde que ele encaixe naquela especificidade da lei. Essa lei ela foi apresentada pelo Congresso com 16 artigos. Quando do presidente sancioná-la, ou seja, colocá-la em vigor, ele vetou, excluiu 12 artigos, se tornaram apenas 4. O que os 4 artigos trazem para contemplar esse agricultor familiar? Se ele tem dívidas com o governo dos anos 2020, 2021, ele pode pagar com produtos. É uma boa medida, uma forma de escoar a produção desse pequeno produtor. E se ele encaixar no perfil de ser contemplado com auxílio emergencial, ele não perde outros benefícios. Então, somente isso. Mas não tem uma linha de crédito para esse pequeno produtor, esse microprodutor, não é nem pequeno, né? Um microprodutor, para que a subsistência dele e da família. Então, essa lei ela ainda é falha. Esse auxílio do governo para esse grupo de trabalhadores não foi contemplado. Ok, doutor Nicole. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Luiz Nicole sobre as relações de trabalho no campo e as consequências da pandemia nesse setor. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Luiz Nicole sobre as relações de trabalho no campo e a crise econômica e social advinda da pandemia da Covid-19. E sobre esse assunto, doutor Nicole, nós temos uma perguntinha do advogado Edson Veras. Vamos lá? Doutor Luiz Gustavo Nicole, o panorama atual de crise socioeconômica, ele é de tudo negativo? Ou pode ter algum ponto positivo e em algum ponto isso se traduzir em oportunidade, especialmente sobre o aspecto do mercado de trabalho? Dr. Edson Veras é um grande amigo, um grande advogado, muito inteligente pela própria pergunta, e eu vou tentar respondê-lo também com uma célebre frase de Nelson Mandela, né, que me veio à memória nesse momento. Ele disse que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E acho que esse tempo de pandemia é exatamente isso. Nós precisamos de tirar aprendizados daqui, como nós tiramos de outras pandemias, gripe espanhola, da negra, e que são aplicadas inclusive hoje. E no campo do trabalho, nós percebemos que é possível fazer a mesma coisa com menos pessoas, com menos trabalhadores. É possível realizar tarefas à distância sem estar lá. Daqui eu realizo uma audiência. No nosso meio do trabalho, do judiciário, fazemos as audiências hoje, o magistrado numa cidade que às vezes não é a base da vara, ele está fazendo uma audiência numa outra região que ele também atenda, um advogado numa cidade, outro advogado numa outra cidade, testemunha às vezes numa outra cidade, e o trabalho está sendo realizado como antes. Então, nós tiramos muitos aprendizados, basta observar a nossa volta, né? Grandes corporações com dezenas, milhares de trabalhadores, todos confinados no mesmo ambiente, foi possível mantê-los em casa, sem usar transporte coletivo, sem sobrecarregar a internet no mesmo ponto. Então, eu entendo que essa pandemia, vários aprendizados nós estamos extraindo dela e que ficará aí para a posteridade. E o campo não pode parar, né, de produzir. Com certeza, nem vai parar. O campo produz para o mundo, né? Se o campo parar, o mundo passa fome.
Quando a gente fala em exportação, nós estamos exportando não é por um luxo, é porque o mundo está comprando produto brasileiro e está gerando mão de obra, está gerando economia. Então é muito importante o trabalho no campo. Essa importância, o governo dá devida importância a esse trabalhador rural, a esse produtor rural? Porque eu falo o seguinte, existe alguma lei que pode ajudar melhor? O direito do trabalho atende essa relação de trabalho no campo bem? Olha, saindo do campo de pandemia, de um momento isolado, talvez a menina dos olhos de ouro do governo, de qualquer governo, né? O meio, é a atividade que produz cifras para manter a nossa economia. Se o país está crescendo, é graças à agricultura e há muitos anos. Só que é interessante fazermos aquela diferenciação lá do início, do agronegócio e do pequeno produtor, daquele grupo familiar que trabalha para gerar subsistência. Então, acaba que a aplicação da CLT para esse tipo de produtor, de empregador, ela se torna às vezes onerosa. Mas é uma adaptação que vem acontecendo ao longo do tempo. Com a reforma trabalhista, alguns pontos foram facilitados para o empregador, justamente nesse sentido, e que a própria sociedade ela vai acompanhando a evolução e a lei vai acompanhando a evolução da sociedade. Certo. O governo anunciou o fim do auxílio emergencial em 2021. A situação das famílias rurais mais pobres poderá se tornar demasiadamente preocupante sem o auxílio, na sua opinião? Também penso aqui em dois grupos. Aquele produtor rural pequeno que produz, acho que ele não vai ter necessidade de continuar recebendo o auxílio emergencial. Mas se nós pensarmos no sertanejo, no sertão brasileiro, ele não produz. Mas ele não produz não é por uma questão de pandemia, é por uma falta de chuva, é uma terra que não é produtiva. Até ela é produtiva, mas ela não tem água para que aquela produção aconteça. Então nós temos que pensar que esse sim, produtor rural precisa do auxílio, mas não porque ele é produtor rural, porque ele é um cidadão vulnerável pelas condições que ele vive. Agora, o nosso produtor rural, o pequeno produtor, o micro e o conjunto familiar, esse não, eu tenho certeza que ele consegue viver sem o auxílio do governo pós-pandemia. É mais difícil para quem trabalha e produz no campo acompanhar essas modificações tecnológicas, né? Que a gente foi forçado a se tornar mais virtual no trabalho, né? As audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho, é difícil acompanhar isso para quem é do campo? O nosso Poder Judiciário se adaptou a uma realidade que a sociedade vinha vivendo, né? Hoje, qualquer trabalhador conectado à internet, ele participa de uma audiência pelo celular, de onde ele estiver. Então, ele tem conexão à internet, ele pode participar. O campo, qual é a dificuldade? É o acesso à internet. Não que ele não tenha condições de ter a internet na sua propriedade rural, mas é chegar à internet àquela cidade ou àquela propriedade rural, às vezes ela é distante da cidade. Então, a dificuldade do acesso justamente nesse sentido. É evidente que essas pessoas terão que buscar a cidade para ter uma conexão segura, mediana, para que ele consiga ter uma relação ali de ouvinte e de pronunciamento naquela audiência. Então, a dificuldade será, eu penso, de adaptação desse acesso à internet. Não porque o produtor não tem acesso, seja ele da agricultura familiar ou do grande negócio, do agronegócio, sim, ele vai ter condições de participar dessa evolução que o Poder Judiciário trouxe para nós nesse momento de pandemia, que eu acredito também que vai ficar pós-pandemia, com certeza. Ok, doutor Luiz Gustavo, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre o tema hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Luiz Nicoli sobre as relações de trabalho no campo e as consequências da pandemia e da crise socioeconômica no direito do trabalho. Muito obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.